Oi, reduz 70% da dívida financeira. Entenda a reestruturação, os desafios e de antemão já deixo claro para vocês que a situação não é tão boa quanto a gente esperava. Eu esperava uma dívida após RJ na faixa dos 10 bi. Infelizmente vai ficar um pouco acima disso. 49,6 km, 9 horas e 2 minutos, meus amigos. Esse foi meu desafio. Vou explicar para vocês qual é a relação e por que eu sumi essas duas últimas semanas. Qual que é a relação desse desafio cardio com investimento em bolsa de valores. Vou trazer isso aqui para vocês, o grande aprendizado que eu conquistei ao aceitar esse desafio cardio, onde eu consegui ultrapassar os meus limites e ir além do que eu esperava. Antes de falarmos sobre o IBR3, meus amigos, eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre o meu aprendizado ao aceitar esse desafio cardio, ao qual eu não imaginava que iria ultrapassar os 42 mil km, que é justamente perante a Federação Internacional de Atletismo, uma maratona. E eu fui além disso, galera. E o detalhe, 49,6 km. Esse aqui é o resultado da minha esteira, 9 horas e 2 minutos. Eu vou explicar para vocês o que a gente precisa entender de estratégia, a importância do autoconhecimento e, em cima disso, a importância do treinamento antes de tentar vir para a prática. E o que isso tem a ver com investimento em bolsa de valores? Justamente tudo, meus amigos. Por quê? Olha só o detalhe da nossa cotação no dia de hoje. Quando a cotação estava aqui na faixa dos 6,30, eu, mesmo com toda a experiência que eu tenho em OIBR3, que eu tenho aqui no investimento em bolsa de valores, eu resolvi me arriscar e comprei um pouquinho, resolvi fazer um swing. O que aconteceu? Cotação começou a vir ladeira abaixo. E aí eu quis sair fora. Tive a oportunidade de lucro, tinha um lucro bacana pela entrada que eu fiz. E aí eu falei, bom, vou sair fora. Nessa operação aqui que eu estava já com minha expectativa, o que aconteceu? A corretora travou minhas vendas. Só veio solucionar minhas vendas justamente agora que a cotação veio para a faixa dos R$4. E aí, ainda assim, eu acionei a CVM e eu descobri que o pequeno investidor não tem apoio da CVM como a gente tanto pensa, como a gente tanto acha e comenta pelos grupos. CVM simplesmente vai tentar intermediar uma solução. CVM nada mais é do que o Procon. Não resolve praticamente nada, apenas tenta intermediar e é o caminho que você tem que seguir antes de ir para a vez de fato, que seria justamente procurar a justiça. Quando na verdade a nossa expectativa é acreditar que a CVM vai dar uma solução, vai realmente chegar e resolver o problema. E isso de fato não acontece. Foi o que aconteceu comigo e por sinal eu já percebi alguns comentários no grupo lá do Telegram, onde outras pessoas também tiveram problemas com outras corretoras. Alguns, inclusive, teve até sua posição vendida por essa corretora. E aí depois ele alegou que a corretora conseguiu comprar de volta e repassou as ações para ele. Mas galera, olha só o detalhe que eu passei. Hoje eu estou com esse movimento aqui parado. Eu comprei nessa faixa aqui. Tinha o objetivo de vender com lucro. Tentei vender, não consegui. Qual foi a desculpa, o detalhe? Eu tinha uma ordem de compra lá de trás, há muito tempo, e essa ordem de compra ficou travando o book. Por alguma situação inexplicável, ela travou minha operação de venda. Agora olha o detalhe, eu tinha uma ordem de compra, uma ordem VAC que não foi executada, mas eu queria justamente vender o que eu tinha. E eu não podia vender o que eu tinha porque existia uma ordem de compra travando isso. E nem sequer a mesa da corretora tentou vender a posição que eu queria. Então, com isso, hoje eu estou no prejuízo e a corretora está tranquila, não vai acontecer nada com ela. Então, aqui que vem o aprendizado do cardio que eu participei, que é o que? Você entender todas as vias de regras do jogo. Quando eu participei desse desafio aqui, meus amigos, eu treinei 2 semanas puxado, tive um treinamento puxado. Não treinei essa carga horária, treinei no máximo 3 horas de esteira, com velocidade muito superior a 5,5. Com peso, carregando 2 kg em cada perna. Só que o detalhe é que eu não busquei compreender e entender o nosso relógio fisiológico. Quando eu iniciei o desafio, eu iniciei por volta de 5h40 da manhã. Eu acordei 15 para as 4 da madrugada, fiz todo o processo de alongamento, cheguei na academia e participei. Só que o nosso relógio fisiológico, normalmente, ele funciona várias idas ao banheiro após que a gente acorda. E a gente fica mais tranquilo depois das 7, 8 horas da manhã. E eu não levei isso em consideração e foi justamente isso que me retirou da prova, me colocando em segundo lugar nesse desafio. O amigo que ganhou em primeiro lugar, ele iniciou por volta das 7 horas da manhã.
Então o corpo dele já tinha eliminado ali tudo que tinha para ser eliminado de urina. E aí com isso ele conseguiu carregar 9 horas e 24 minutos. Então é por isso que eu trago para vocês a importância da gente do autoconhecimento, da gente buscar entender. Eu não sabia dessa situação de trava de uma ordem VAC de compra. Se fosse venda eu até poderia entender, mas eu estou comprando. Eu estou com uma ordem de compra parada, que não foi executado, que houve alteração decorrente ali ao grupamento. Isso travou a minha venda, mas não travou a minha compra. Porque eu comprei a posição para fazer o swing, comprei a posição, esperei a alta, veio a alta, quando eu tentei vender eu não consegui. E só conseguiram resolver mais de 2 semanas depois, quando a cotação veio aqui para a faixa dos R$ 4,20. Quer dizer, como que pode uma situação dessa? É um erro nosso. Eu deveria ter clareza sobre isso, ter entendimento sobre isso, antes de vir aqui para o book tentar fazer qualquer tipo de operação. E esse é o aprendizado que eu trago para vocês. Não tentem fazer aquilo que vocês de fato não têm um bom conhecimento e entendimento, porque senão acontece uma situação como essa e a gente acaba ficando travado. Galera, sem muita enrolação, vindo aqui agora para a notícia, vamos entender um pouco sobre essa questão da dívida da Oi. E aí vamos ver o cálculo trazido aqui pelo OIBR Info, onde o plano de recuperação judicial aprovado e homologado implicará um corte significativo na elevada dívida financeira da companhia. O endividamento da Oi, mesmo após a primeira recuperação judicial, continuou muito elevado. A incapacidade de reduzir a dívida com a venda de ativos pode ser apontada como uma das principais causas do insucesso da primeira RJ e da entrada na segunda. A dívida pré-reestruturação. Analisando a situação da dívida com base nos dados divulgados na última apresentação dos resultados, encontramos um valor de 38,5 bilhões a valor de face, com um valor justo. Processo de ajustamento contábil que considera os prazos de pagamento, entre outros fatores, de 25,7 bilhões. Isso aqui, na verdade, meus amigos, era o valor que deveria ter sido calculado toda essa dívida da Oi, né? Já que ela entrou em recuperação judicial. Infelizmente, a dívida não foi calculada dessa forma. Todo o acordo foi feito em cima do valor justo, do valor de face, perdão, que é justamente os 38,5 bilhões encontrados aqui. Que é uma pena, né, pessoal? É uma pena porque a RJ, a recuperação judicial, ela é justamente para que a empresa tenha melhor condições e desconto em sua dívida, o que infelizmente não aconteceu nessa segunda recuperação judicial no caso de OIBR3. O corte aprovado na RJ. O plano de recuperação aprovado em 19 de abril permitirá uma redução muito substancial da dívida financeira. O corte nos créditos dos credores variará consoante contribuam ou não para o aporte de um novo financiamento. Os credores que aportem dinheiro no novo financiamento opção 1 terão um corte menor nos seus créditos, com a rolagem da sua dívida em novas notes hold no valor total de 6,75 bilhões e vencimento em 2028, com uma parte podendo ter o seu vencimento adiado para 2030. Os principais credores esperados nessa opção são grandes fundos financeiros internacionais como a Picon. A opção 2 será a opção de reestruturação destinada aos credores que não aportem novo dinheiro. Nesta opção, esperamos que se enquadrem os bancos nacionais, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Itaú, e também o Banco do Desenvolvimento Chinês. Esses credores verão a sua dívida começar a ser paga apenas em 2044 e podendo ser reduzida a pouco mais de 15% do seu valor original, caso a Oi opte por um pré-pagamento que pode ocorrer até o último dia do vencimento. A nossa estimativa é de que os créditos no valor total de 13 bilhões adirão à opção 1 e 16 bilhões entrem na opção 2, o que está em linha com o laudo econômico financeiro elaborado pela Ernst Young e anexo ao plano de recuperação. Assim teríamos opção 1, roll-up, credores que aportem novo financiamento. 13 bi seriam cortados para 6,75 bilhões, corte para aproximadamente 50% do crédito original. Adicionalmente, esses credores terão direito a 80% das ações da companhia. Essa questão aqui, meus amigos, muito em breve, agora eu acredito que até o dia 15 já teremos posicionamento, fato relevante sobre essa situação de como, o início, na verdade, de tudo isso, né?
para que daí venha a questão do direito de subscrição, que é uma coisa que eu já venho comentando bastante, ao qual o nosso direito de subscrição, seja você querendo exercê-lo para compra ou para venda, tem um grande detalhe que eu já alertei todos e eu volto a alertar. No direito de subscrição, assim que a empresa soltar o fato relevante, que eu acredito que será em breve, teremos aproximadamente 5 dias corridos para quem quiser comprar mais papéis de OIBR3, para que essa mesma quantidade, somadas com o que você já tem, possa de fato prevalecer sobre o direito de subscrição. Novamente, direito de compra ou direito de venda. O que seria isso? Quando ela soltar informação, exemplo, no dia 15 de agosto dará início ao direito de subscrição. A gente teremos aqui 5 dias para comprar mais papéis, quem quiser, óbvio. E aí, essa compra entrará no pacote, entrará na quantidade, onde muito é comentado que teremos o direito de 4 para 1. Então, supondo que você tem ali 10 mil papéis de OIBR3, e aí você corre e compra mais 10 mil. Você vai ter 20 mil papéis de OIBR3 com direito a 4 para 1. Se você deixar para comprar depois desse prazo, que também estará claro ali no fato relevante, essa quantidade que você comprou depois não terá esse direito. Então você tem 10 mil papéis de OIBR3 hoje, com direito a 4 para 1. Caso você deixe para comprar lá no dia 10 de agosto, você não terá direito. Essa quantidade que você comprar não se aplicará a essa questão do direito de 4 para 1. É um detalhe que eu venho alertando a todos há muito tempo, mas assim que a empresa soltar o fato relevante, vai estar documentado e vai ficar muito mais claro também eu mostrar para vocês essa informação. E lembrando, meus amigos, que na questão da subscrição, é bom a gente tentar aproveitar para vender esse direito, que é o que eu vou fazer. Se tudo der certo, se o valor estiver atrativo, a gente pode ter ali uma espécie, entre aspas, de um dividendo, vamos dizer assim, e com isso podendo reduzir um pouco o nosso prejuízo em OIBR3. Eu estou numa expectativa de poder vender esse direito ali na faixa de pelo menos 50 centavos a 70 centavos. Espero que seja muito além disso, mas prefiro me contentar e me preparar com um valor mais baixo, assim, tendo um valor muito mais alto, a expectativa, a euforia vai ser muito melhor do que de repente criar uma expectativa de um valor mais alto e vir um valor mais baixo, para evitar esse estresse, né, gente? Vamos lá. Opção 2, dívida. Credores sem aporte. 16 bi seriam cortados para algo próximo de 2,5 bi, considerando o pré-pagamento. Corte para aproximadamente 15% do crédito original, simplificando as duas parcelas desta dívida. No total, segundo a nossa projeção, teríamos um corte de várias parcelas da dívida financeira, num total de 29 bilhões para 9,25 bilhões. Este corte representa uma redução de aproximadamente 70%. Essa redução foi evidenciada pela companhia na apresentação do resultado do primeiro trimestre de 2024, onde a empresa destacou expectativa de redução de 70% da dívida financeira reestruturada. Ainda a considerar que estes valores poderão variar com a evolução do câmbio do real face ao dólar norte-americano. Importa lembrar que os valores apresentados e cálculos na data da aprovação do plano consideravam o dólar em torno de R$ 5,00 e atualmente o câmbio está em 5,70. É esperado que a maioria da dívida roll-up, 6,75 bilhões, seja emitida em dólares norte-americanos. A dívida oferta geral apresentada na tabela acima e no montante de 5,3 bilhões não foi reestruturada. Essa dívida continuará com o seu vencimento e será paga apenas a partir do último dia útil de 2048, em 5 parcelas anuais iguais e sucessivas. Além disso, a Oi poderá efetuar a qualquer momento o pré-pagamento, pagando apenas 15% do seu valor, cerca de 800 milhões. Com o novo financiamento no valor de 505 milhões financiados pelos credores da opção 1, acrescidos de 150 milhões financiados pela Vital, um novo financiamento total no valor de 655 milhões entrará no caixa da Oi e substituirá o empréstimo DIP. A linha DIP da tabela acima será assim substituída pelo novo financiamento. Ao valor financiado teremos ainda de adicionar os 19% da taxa de conversão que será paga aos fundos pela conversão de DIP e a Vital.
num valor que estimamos em algo próximo de 105 milhões, para uma estimativa de conversão de 555 milhões. Numa análise global, a dívida financeira da Oi após reestruturação deverá resultar nas seguintes parcelas: 6,75 bilhões, opção 1, roll-up, maioria esperada em dólar, podendo variar dependendo do câmbio. 2,5 bilhões, opção 2, estimativa considerando pré-pagamento. 4,3 bilhões, novo financiamento, 655 milhões mais 105 milhões. E 0,80 bilhões, oferta geral estimativa considerando pré-pagamento. No total, segundo a nossa estimativa, a dívida total considerando os pré-pagamentos cairá de 38,5 bilhões para um valor entre 14,5 e os 17 bilhões a valor de face. Desafios no câmbio. Bom, meus amigos, isso aqui foi uma coisa que eu fiquei muito triste com esse cálculo. E é o que eu falo para vocês. Minha expectativa era na faixa ali de uns 10 bilhões para menos. Infelizmente ele está muito acima. E se a gente for considerar aqui, como eu já soltei vídeo aqui no canal relatando isso, se vocês forem pegar a redução do valor de 11,1 bilhões nos ativos ClientCo e Vital do ano 2023 para o ano 2024, vocês percebem que justamente a gente iria chegar abaixo dos 10 bilhões de dívida, que era o que era a minha expectativa. Então, olha só, reduziram o valor desses ativos. Quando iniciou o processo de RJ, segundo a recuperação judicial em 2023, esses ativos estavam avaliados os dois em quase 25 bilhões. E aí, na atualização agora de 2024, eles reduziram 11 bilhões desses dois ativos, o que dificulta mais ainda a vida da empresa. Já que com esses dois ativos, ela praticamente eliminava toda essa dívida. Ia ficar pouca coisa para ela pagar. E agora, tendo uma dívida de algo em torno de 14,5 a 17 bilhões, a situação de fato fica complicada, porque ela vai ter que continuar pegando empréstimo, arrolando essa dívida mais para frente, só pagando juros, e o dólar continua em alta. E toda a dívida dela é dolarizada. Então, fica difícil você olhar para a empresa e falar assim, cara, vai ter futuro para essa empresa se ela só está pagando juros dolarizados. E o dólar não tem tendência de queda. Então, de fato, é um risco, é um tiro no escuro. Você apostar que a Oi vai ser uma grande empresa com tamanha dívida e da onde que vem essa dívida dela? Se conseguisse uma dívida onde ela quitasse todas essas outras dívidas dolarizadas e ela ficasse na dívida real, na moeda real, a situação poderia ser diferente para o futuro. Mas toda vez, se a gente for pegar da primeira RJ até agora, todo o financiamento dela vem de fora. Vem do dólar. Então, por mais que ela esteja pegando uma dívida com juros menor para quitar uma outra maior, ela continua presa à questão do câmbio. E esse é um detalhe que, infelizmente, complica demais a aposta no ativo OIBR3, mesmo porque todos os seus principais ativos estão sendo vendidos a preço de banana, né? Já está saindo fora. Então, o que vai sobrar para a empresa que justifique se manter a níveis de pagar 14 bilhões de dívida? Essa que é a grande dúvida. Apesar do enorme corte na dívida, implicando elevadas perdas para os credores, que para a maioria da dívida implicará cortes próximos a 85% e vencimento a mais de 20 anos, o pagamento da dívida ainda apresenta desafios consideráveis para a Oi. Além do novo financiamento, a Oi previa somar ao seu caixa 1,5 bilhão na venda da ClientCo. O restante teria como destino o pagamento aos credores. Sem esse encaixe, o plano prevê que a companhia possa efetuar um novo crédito até ao mesmo valor. Bom, como eu até questionei também, através do RI da Oi, tá? A empresa fará de tudo para levantar esse capital, inclusive colocar mais papéis no mercado, que é uma coisa que já vinha também debatendo lá atrás. Então agora a gente terá aí a entrada, essa conversão de dívida para equity, a entrada desses novos acionistas e majoritário para o grupo Oi, e também a empresa poderá lá na frente, como já está bem desenhado que é a Vital, vulgo BTG Pactual, que vai levar a ClientCo, e eles vão pagar na forma de troca de papéis da Vital, e esses papéis serão justamente desses credores. Logo, a empresa não terá no seu caixa esse 1,5 bilhão, que era justamente o que ela esperava para se manter e quitar algumas outras dívidas. Então, diante disso,
a situação fica complicada para a Oi, o que força a ela de repente colocar mais papéis no mercado, fazer uma nova oferta aí para que ela consiga capitalizar esses 1,5 bilhão. E isso aí vai acabar prejudicando mais ainda o pequeno investidor, que vai ser mais uma vez diluído, e a situação continua complicada para esse pequeno investidor que cada vez mais vai percebendo o seu PM, né? Sua oportunidade de sair no 0 a 0 se distanciando mais e mais. O novo financiamento e a dívida roll-up terão vencimento em 2027 e 2028, respectivamente, estando o seu pagamento atrelado às garantias e à venda da Client Co, da participação na Vital e de imóveis. A soma dessas duas parcelas de dívida, não considerando os juros, somam mais de 11 bilhões. A venda da Client Co com apenas uma oferta e a preço absurdamente baixo na primeira rodada não deixa espaço para otimismos excessivos. A execução do plano de recuperação judicial traz desafios. Isso aqui foi uma coisa muito bem pontuada pelo site, tá? Otimismos excessivos, que é o que a gente está vendo aí. E é uma situação, meus amigos, como já vinham comentando para vocês, que para mim não tem mais interesse ficar debatendo, não tem mais interesse ficar toda hora provando para vocês as mentiras que são contadas por outros canais. Então, por isso que eu trago para vocês a questão aqui desse desafio cardio, a importância do autoconhecimento. Eu me preparei, eu treinei, eu fui além e eu consegui provar para as pessoas, mesmo porque eu estou há 3 meses na academia. Ano passado eu tentei um desafio que era uma meia maratona, na verdade, menos de uma maratona. Ano passado eu tentei um desafio que era uma corrida de 10 km, treinei também, me preparei de forma errada, confesso a vocês. E aí, ao iniciar a prova com menos de 100 metros, minhas duas pernas travou. Eu tive canelite e fascite plantar. Então, depois disso, tive que vir fazendo acompanhamento com fisioterapia e entendendo de fato a essência, a necessidade de fazer alongamento, de conhecer o nosso corpo, de nos prepararmos para um grande desafio. E foi o que eu fiz dessa vez. Só que deixei escapar essa questão do nosso relógio fisiológico. Mesmo assim, diante de todo esse desafio, sem ter preparo, eu consegui estar ali tete a tete com uma pessoa que já é treinada, o filho desse rapaz que ganhou em primeiro lugar. É instrutor de academia, é fisiculturista, conhece de tudo. E o pai também dele já vem do pedal, já é uma pessoa que já é realmente de academia, e eu não. E a pessoa que estava em primeiro lugar, antes da gente iniciar neste dia, no dia 31 de julho, a pessoa que tinha alcançado as 9 horas em primeiro lugar, também uma pessoa de maratona. Então eu, com todo o meu limite, eu consegui chegar a 9 horas e 2 minutos, alcançando o segundo lugar, e por algum momento eu fiquei ali em primeiro lugar. Então é muito gratificante isso, só que tudo isso vem através do conhecimento, da busca do autoconhecimento. Quando eu vim buscar aqui, quando eu parei para tentar entender realmente o que eu tinha feito, 49,6 km, eu descobri que eu fui além de uma maratona. E eu jamais esperava isso. Eu estava pensando em chegar ali na faixa dos 50 km. Quando eu falo para vocês o que é que tem a ver desafio de academia com investimento em bolsa, se eu tivesse tido um pouquinho mais de conhecimento, de atenção, eu não teria tido hoje esse travamento aqui no meu home broker. Eu não estava com minhas ações travadas sem poder vender. Não teria passado por esse estresse que eu passei em 2 semanas, tentando toda hora, ligando para a corretora, mandando e-mail e nada de ninguém resolver. Claro que não teve também boa intenção por parte da corretora para tentar resolver, porque é muito incrível que bastava eles mesmos ter verificado isso, ter resolvido em 2 dias e eu estar pronto para vender. Eu conseguiria sair até no 0 a 0. Só que infelizmente a demora deles me colocou nessa situação de travamento. Só que a culpa é deles? Sim, mas principalmente minha, que tem a obrigação de entender o que eu estou fazendo na Bolsa de Valores. E é o que eu tenho que trazer para vocês. A gente tem que realmente, de fato, entender o que você está fazendo aqui. Por que você está comprando? Hoje, o que a gente está vendo no grupo toda hora é Ambipar. Ambipar hoje está batendo mais de R$60. Antes estava na faixa de R$8. Aí fica toda hora essas conversinhas pelo grupo, pessoas colocando essas postagens lá, para que outras pessoas resolvam querer comprar. Gente, o foguete já subiu. Não adianta você querer pegar o bonde andando, você pode cair e se arrebentar. Então, o essencial da Bolsa de Valores é entender, primeiramente, quem que me protege na Bolsa de Valores e qual que é esse limite. Temos a CVM. Qual que é o poder de CVM? Hoje eu descobri que é nenhum. Porque se de fato o erro fosse ali da corretora e eu quisesse ir para a justiça, eu ia ter que acionar advogado e procurar o meio jurídico para tentar resolver e sanar esse problema aqui.
CVM não iria me resolver de nada. Outra coisa, deveria ter buscado mais conhecimento para entender sobre as ordens que a gente coloca. Ordem de compra, ordem de venda. Na questão de um grupamento, opa, tenho que ir lá e tenho que cancelar essa ordem. Não posso esquecer que eu tenho uma ordem aberta. Então tudo isso, galera, é aprendizado. E tudo isso veio através de um simples desafio. Eu não tinha noção disso antes. E agora estou aqui repassando para vocês. Por isso que eu alerto a vocês, cuidado com toda hora essas conversinhas fiadas de que vai acontecer isso com a Oi, vai acontecer aquilo outro. Eu estou no ativo já há tempo suficiente para entender que temos que ter total cautela. Eu estou esperando a situação agora da subscrição, como já alertei todos. De acordo com o valor que eu vender esse direito, de acordo com a porcentagem que eu conseguir reduzir de prejuízo e de acordo com a forma que a cotação vier a se movimentar depois dessa transição de dívida para equity, da entrada desses novos acionistas e assim ficar claro para o mercado como que será a real dívida da empresa no futuro, eu vou tomar decisão se eu continuo ou se eu pulo fora do papel. Mas, a princípio, que eu alerto a todos há muito tempo tomem cuidado. Meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Agradeço a todos por sua participação. Curte, comenta e compartilha. E até a próxima.